Eu quero falar nessa manhã sobre o tema A Jornada da Vida com Jesus. Esse é o tema da nossa ministração nessa manhã. Quando nós falamos de ter uma vida com Jesus, é interessante a gente entender o que isso significa. A vida com Jesus, ela pressupõe, ela apresenta para nós a proposta de uma jornada. Quem anda com Jesus, anda na certeza de que vai viver uma jornada com Ele. E a jornada da vida com Jesus, ela é uma jornada maravilhosa, extraordinária. Como a gente pode ver nessa próxima imagem, a jornada que Jesus preparou para nós, ela tem 3 características. Diga comigo, ela é completa, perfeita e infalível. Isso está nessa próxima imagem, ou seja, a jornada da vida com Jesus, a jornada que Ele preparou para que nós trilhássemos, é uma jornada completa, perfeita e infalível. Infalível porque Jesus nunca falha, você diz amém? Ela é perfeita porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ela é completa porque tudo o que você necessita nessa jornada, Ele vai providenciar. Nada vai faltar. O Senhor é o nosso pastor? Está muito fraco isso. O Senhor é o nosso pastor? Em outras palavras, na minha jornada, na jornada que eu vou viver com Ele, não terei falta de absolutamente nada. Essa é a certeza da palavra. Agora, preste atenção nesse próximo ponto. A jornada com Jesus, ela contempla pelo menos 4 aspectos. O primeiro aspecto é o propósito. Para todos que andam uma jornada com Jesus, Ele quer que ande para que Ele aponte um propósito. Segundo aspecto é as promessas. Ou seja, a jornada com Jesus envolve promessas. Vamos entender o que é propósito? Propósito é o projeto ou a intenção original de Deus ao nosso respeito. Se você pedir para mim, pastor, de maneira resumida, conceitue o que é propósito, eu respondo assim: propósito é o projeto original que Deus tem para a sua vida. Tudo o que você vive fora desse projeto original de Deus para você, deixa de ser propósito. Então, propósito é essa intenção original que Deus tem ao nosso respeito. A palavra diz em Jeremias 29:11, que Ele sabe os planos, os pensamentos que Ele tem acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para promover um futuro e uma esperança. Isso tem a ver com propósito. Em segundo lugar, vem as promessas. Para todo propósito que Deus tem, Deus revela promessas. E o que são promessas? Obrigado, Luiz. Promessas é o compromisso, é a palavra, é a garantia de que Deus fará algo. Então, a promessa não tem a ver conosco. A promessa tem a ver com a fidelidade de Deus. Deus libera a sua palavra, Deus dá a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, promessas fazem parte da nossa jornada. O texto de Josué 21:45 fala muito bem sobre isso. A palavra diz lá que palavra alguma de todas as boas palavras que o Senhor disse para Israel, elas falharam, todas se cumpriram. Então assim, se Deus cumpriu as promessas que Ele fez à nação de Israel, que era o povo dele no Antigo Testamento, Deus faz promessas para o povo dele, que é a igreja, e Deus cumpre as suas promessas. Você diz amém? Amém. O terceiro aspecto da jornada é o processo. Todo propósito, Deus revela promessas, mas Deus também revela processos. E o que são processos, pastor? É aquilo que está entre o que você é hoje e aquilo que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja algo ou alguém. Você diz amém?
Deus desenhou um projeto e um plano para a sua vida. Só que para você chegar lá, você tem um caminho. Esse caminho entre o que você é hoje e o que você será, o que Deus planejou que você seja, isso se chama processo. Processo é aquilo que está entre o que eu sou hoje e aquilo que Deus quer que eu seja no propósito original que Ele fez para mim. Quando a gente fala de processo, eu quero ampliar um pouquinho esse tema, porque a Bíblia é um livro de processos. Se você for ler a Bíblia, tudo que Deus estabelece é mediante processos. Deixa eu te dar 2 exemplos assim muito simples. Na salvação há um processo. Jesus disse: quem crê e for batizado será? Presta atenção em algo. Quem crer e for batizado. Processo. Você percebe que isso aqui é um processo de 2 etapas, sim ou não? 2 etapas. Tem que crer e tem que ser batizado para ser salvo. A terceira etapa do processo. Para salvação existe um processo. Se você olhar na Bíblia, para liberar perdão tem um processo. Para nós nos santificarmos tem um processo. Para tudo na Bíblia existe um processo. Então esse tema é muito familiar para nós, povo de Deus. Se Deus tem um propósito, Ele vai fazer promessas, mas Ele vai desatar, liberar processos sobre nossas vidas. E em quarto e último lugar, existem os princípios, que são fundamentais na jornada. Uma jornada sem princípios é uma jornada que tende como resultado final a destruição, a tragédia. Porque não basta seguir o caminho, nós precisamos seguir no caminho com princípios. E se você me perguntar o que são princípios, pastor? São os critérios, são as prioridades estabelecidas por Deus que devem reger a nossa vida. Isso são princípios. Então, eu quero, para ilustrar essa realidade, mostrar um vídeo rápido para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e entenda o que é ter um propósito e a importância que o propósito ocupa no nosso relacionamento com Deus. Não é tão simples quanto parece. E quem tem propósito, Deus revela, mas essa pessoa carrega responsabilidades. Preste atenção nesse vídeo e a gente volta na sequência. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men
would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. É nítido nesse livro, nesse vídeo, que faz a citação de um livro, a realidade do que significa atender um propósito original desenhado por Deus. E o propósito original desenhado por Deus, ele difere. O primeiro homem foi um homem de negócios, mas Deus tinha chamado ele para ser pastor. O segundo estava sendo pastor, mas Deus chamou ele para ser um homem de negócios. A terceira personagem que achou que não teria nenhum tipo de recompensa, porque só tinha educado os filhos nos caminhos do Senhor, como se isso fosse pouca coisa, ela foi chamada de serva boa e fiel, e foi convidada a entrar no gozo do seu Senhor. Claro, isso é uma encenação, eu sei disso, mas essa encenação reflete a realidade bíblica. Nós não seremos cobrados por Deus por aquilo que fizemos. Nós seremos cobrados por Deus por aquilo que fomos chamados a fazer. O propósito original que Deus desenhou para cada pessoa. Isso é uma realidade que não pode fugir da nossa mente. E quando nós olhamos para a Bíblia, na nossa jornada com Jesus, esses 4 pontos, propósito, promessa, processo e princípios, eles estão em todas as Escrituras. E eu quero convidar você a ler um texto no Antigo Testamento que fala sobre isso. Muito antes de Jesus vir ao mundo, já havia essa realidade de Deus preparar uma jornada para o povo dele atravessar. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero ler com vocês alguns versículos desse capítulo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. Diz a palavra: porque o Senhor, teu Deus, te introduz ou te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada,
de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Versículo 10, você pode ler? 1, 2, 3. Em outras palavras, quando vocês estiverem nessa boa terra, quando vocês estiverem avançando na jornada que Deus determinou, quando vocês estiverem vivendo promessas, quando vocês estiverem aceitando os processos de Deus, quando vocês estiverem caminhando na jornada, praticando princípios, quando vocês fizerem tudo isso, e os resultados começarem a surgir, lembre-se de louvar o Senhor. Lembre-se que tudo o que vocês estão vivendo é fruto da bondade de Deus. Deus fez algo por nós. O Salmo 126 retrata o povo de Israel no cativeiro babilônico, e eles retornam, e eles têm um salmo de alegria. Eles dizem: o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Irmão, a pergunta é: você tem se alegrado pela companhia de Jesus nessa jornada? Você tem se alegrado pelo que Jesus fez na sua vida em 2022? Você tem demonstrado gratidão? Porque, irmão, não sei se você sabe, mas eu quero te refrescar a memória. Você sobreviveu a uma pandemia. Você sobreviveu à eleição mais polarizada da história do seu país. Você sobreviveu à eliminação do Brasil na Copa. Você sobreviveu. Você está aí. Ah, pastor, eu fiquei triste. Eu também fiquei. Eu não quis nem almoçar depois do jogo, vocês acreditam? Nem almoçar eu queria, Carol. Estava mal. Chorou, né? Eu fiquei mal. Falei: Nádia, me dá um tempo, eu preciso me recompor, porque eu estava na expectativa que o Brasil seria campeão, mas não foi. Tá bom, e aí? O Brasil perdeu, e aí? Acabou a vida. Vencemos tanto, contamos tanto com a presença de Jesus nessa jornada. A gente viu aqui, os nossos olhos foram testemunhas do que Deus está realizando. Uma nova geração sendo discipulada nos caminhos do Senhor. Porque para nós, criança não é a igreja do futuro. A criança é a igreja do presente, do hoje. Eu insisto em dizer o que eu disse domingo passado: crianças com 6 anos estão sendo batizadas no Espírito Santo nesse lugar. Crianças estão aprendendo a ler com a Bíblia nesse lugar. Então, não sei você, eu comemoro isso. Eu acho isso fenomenal. Eu acho isso extraordinário. Eu olho para a jornada e eu falo: obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Então, o que Deus está dizendo ao povo dele é: quando vocês avançarem na jornada, não se esqueçam de louvar. Não se esqueçam de reconhecer de onde vocês vieram, quem vocês eram. Não percam o foco. Porque o andar de uma geração na jornada, vivendo os princípios, vivendo as promessas, vivendo os processos, o andar de uma geração deixa um caminho sinalizador para as próximas gerações. Isto é legado. Legado não é o que eu prego. Legado é a minha vida prática e diária com Jesus, que vai refletir e vai deixar um sinalizador para as próximas gerações. E Deus está dizendo isso para Israel: uma nova geração, ela vai surgir. E vocês precisam ser referenciais de que louvam a Deus e que reconhecem o que Deus está fazendo entre nós.
Então, a pergunta que eu quero responder aqui nessa manhã é muito simples: como devemos agir na jornada da vida com Jesus? Essa é a pergunta. A gente já viu 4 pontos que tem que ser respeitados. Eu tenho um propósito, Deus me faz promessas, eu preciso aceitar o processo e eu preciso andar na jornada com princípios. Mas como é que eu devo agir? Qual a minha atitude prática? Número 1, nós precisamos redobrar os nossos cuidados. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: vigie, irmão. Olha o que diz o versículo 1 de Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Deus tinha prometido para os patriarcas de Israel que daria uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Só que olha o que Deus diz. Ele disse através de Moisés: para que vocês vivam isso, para que vocês se multipliquem, para que vocês entrem, para que vocês possuam a terra, observe todos os mandamentos que eu ordenei. Tenha cautela, cuidado para não se desviar desses mandamentos. Observa eles, aprenda sobre eles, pratique eles, experimente o resultado de quem vive a palavra de Deus vai experimentar. Precisamos aumentar o nosso cuidado e a nossa disposição de praticar a palavra de Deus. O Salmo 141, verso 3 e 4, o salmista diz algo muito importante, que eu penso que deve ser um tipo de oração que nós, povo de Deus, precisamos ter. Ele disse: põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não inclines o meu coração para o mal e nem para ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e que eu não coma das suas delícias. O que esse salmista está dizendo, irmãos? Ele está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor ajude a controlar a minha língua. Eu acho que essa oração cabe só para o salmista, acho que não cabe para a gente é expert em controlar a língua, né, gente? Aqui só tem expert em controlar a língua. A gente não fala demais, a gente não fala na hora errada, a gente é top. O salmista, homem de Deus, pediu ajuda: Senhor, me ensina a controlar minha língua, porque a minha língua às vezes é descontrolada. É só Jesus. Eu falo que não devo, eu falo que não deveria. Eu tenho que ter cuidado, porque se eu não controlo a minha língua, eu deixo de praticar muitos mandamentos. O apóstolo Tiago, que é o livro de sabedoria do Novo Testamento, ele diz que nós devemos ser aptos para ouvir e tardios para falar. A fala nossa precisa ser tardia. A gente tem que refletir bem o que a gente fala, porque senão a gente deixa um lastro de destruição. Pensa comigo, quantas famílias vivem um lastro de destruição porque alguém não está sabendo controlar a sua língua, não está sabendo dizer a coisa certa na hora certa. E se a gente está vivendo uma jornada com Jesus, a gente precisa redobrar o nosso cuidado, irmão. Às vezes é melhor silenciar. A maturidade ensina isso para nós, sabia? Às vezes é melhor silenciar. Eu ouço algumas coisas que eu sinto vontade de falar. Sabe aquele negócio que você fica coçando para responder?
Mas não vai dar em nada, você já sabe, você já viu que aquilo ali não vai dar em nada. Quieto, segura a onda, passa batido, ora pela pessoa, abençoa a pessoa, perdoa a pessoa, segue a tua vida. Por quê? Nós estamos vivendo uma jornada com Jesus e eu preciso redobrar os meus cuidados. Quando Jesus estava com os discípulos reunidos, Mateus 26, 41, ele vai além orar, quando ele retorna e vê os discípulos dormindo, e ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha que interessante, Jesus associa que muitas tentações que a gente cai, tem a ver com pouca vigilância e pouca oração. A gente deve orar, o Pai Nosso ensina isso: Pai, livra-nos do mal. Está escrito que a gente deve orar, mas ao mesmo tempo que eu devo orar isso, eu devo também ter uma dose de vigilância e uma dose de oração extra, porque muitas tentações que eu caio é falta de vigilância e falta de oração. É isso que Jesus está ensinando. Em segundo lugar, uma jornada com Jesus, ela precisa fazer com que a gente lembre que nós somos sustentados e somos guiados por Deus. O povo de Deus é guiado e sustentado por Ele. Preste atenção em algo, irmão. Nós já recebemos aqui testemunhos de instituições internacionais que elas dizem assim: uau, como vocês são exemplares em fazer muito com tão pouco. Como é que vocês fazem? Eles perguntam para nós. E quando eles olham os nossos relatórios, eles ficam impressionados. Como a gente faz tanto com tão pouco. E sabe o que nós temos aprendido? Nessa casa, Jesus tem multiplicado os pães e os peixes. E mais do que isso, nesta casa, irmãos, a gente é sustentado pelo Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos encoraja, é o Senhor que faz a gente ir além. Olha o que diz o versículo 2 de Deuteronômio 8. Versículo 2 de Deuteronômio 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar ou te provar. A palavra tentação aí é a palavra provação, porque Deus não tenta, Deus prova. Para nos provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não. O texto está ensinando que o Senhor guiou o povo de Israel no meio das provações, guiou eles no deserto, guiou eles quando faltou água, guiou eles quando a roupa do corpo ela estava velha, guiou eles protegendo do sol, protegendo do frio da noite. O Senhor guiou Israel, protegeu Israel, mas o Senhor não os livrou das provações. Por quê? O texto diz: as provações revelam onde estão os nossos corações. É isso que Deus disse para a nação de Israel. A provação é importante, porque a provação revela onde está o nosso coração. Onde está o meu coração? A provação vai revelar. Então, o que Deus está dizendo é que as provações fazem parte dessa jornada. Deus usa as aflições que a gente vive no mundo para nos aproximar dEle. Em outras palavras, as aflições são pedagógicas, elas têm muito a ensinar. Quer um exemplo disso? Eu gosto muito de dar exemplos porque aproxima da nossa realidade. Quantos aqui aprenderam a valorizar o que ganha por mês porque um dia você já quebrou, já faliu e já perdeu muito dinheiro?
Irmão, eu conto centavo no meu orçamento. Centavo. 1 centavo. 2 centavos. 5 centavos. Eu estou contando centavo. Antigamente, sabe como eu fazia o meu orçamento? Eu ignorava os centavos. Eu falava, deixa sair para lá. Aí de tanta perda que eu fui tendo, eu comecei a valorizar melhor, inclusive os centavos. Hoje, na minha planilha de orçamento, aparece centavos. 1 centavo aparece. Por quê? Porque às vezes a gente só aprende a valorizar os ganhos quando a gente já perdeu. Quer ver uma outra coisa? Quantas pessoas aprenderam a valorizar a saúde porque ficaram doentes? Quantas pessoas falam, não, eu tenho que cuidar melhor da minha saúde. Eu tenho que me alimentar melhor. Eu tenho que me exercitar. Eu não posso comer muita besteira. Por quê? Porque perderam a saúde, aprenderam a valorizar a saúde. E o exemplo mais dramático, mas mais real que existe, irmãos. Quantos de nós aprendemos a valorizar a vida porque aprendemos com a perda de alguém? Eu tenho conversado com muitas pessoas na pandemia. E algumas pessoas têm repensado drasticamente o seu estilo de vida, a valorizar momentos em família, a valorizar tempo de qualidade com os seus, porque elas tiveram a triste despedida de alguém muito querido, de alguém que elas amam. Então, as aflições, as dores, as perdas, elas são pedagógicas, mas em todas elas a gente tem que se lembrar, o Senhor nos sustenta. Não dependemos das pessoas, não dependemos das circunstâncias, dependemos do Senhor. Olha o que diz o verso 3, Ele te humilhou, Ele deixou você ter fome, Ele te sustentou com maná que você não conhecia, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, o homem vive de tudo que sai da boca do Senhor. Vivemos da provisão de Deus. Deus está usando o seu patrão, sim. Deus está usando o seu pequeno negócio, sim. Deus está usando o que você vende, sim. Mas entenda que você não depende disso, você depende do Senhor. É dele que nós dependemos. Uma das grandes lições da pandemia é essa, irmão. A gente aprendeu a depender mais de Deus. Aprendemos. Eu quero caminhar para o final. E eu quero orar com você, porque terceiro e último ponto sobre a importância de vivermos a jornada com Jesus, esse eu não vou detalhar, mas eu gostaria que você pegasse, é reconhecer que seremos ensinados pelo Pai de amor. Nas nossas adversidades, aflições, seremos ensinados. Nas nossas dores e nas nossas perdas, seremos ensinados. Nas conquistas e nas vitórias, seremos ensinados. Mas é importante lembrar algo: as vitórias nunca devem embriagar uma pessoa, e as derrotas nunca devem deprimir uma pessoa a ponto dessa pessoa desistir de tudo. Veio a vitória, a gente celebra a Deus, mas veio a derrota, irmãos, a gente acolhe, a gente aceita, a gente lida com ela, porque no fundo, até a derrota está me ensinando alguma coisa. O Paulo, esse é o último texto que a gente vai ler, Filipenses capítulo 4 e versículo 11. O Paulo disse: em todas as coisas eu tenho aprendido. Digo isto como não digo isto, aliás, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12, eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, eu gostaria que você desse um brado lendo esse versículo na conta do 3. 1, 2, 3. Se essa palavra é verdade na sua vida, abra a sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Se coloque de pé, abra a sua boca e comece a agradecer ao Senhor. Se você pode todas as coisas naquele que te fortalece, agradeça a Ele. Agradeça por cada oportunidade, por cada chance. Agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Agradeça a Ele pela bondade, pela misericórdia, pela proteção, pela provisão. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Jesus. Obrigado pela sua presença nessa jornada. Obrigado pela tua companhia, Senhor. O Senhor tem revelado propósitos, o Senhor tem feito promessas ao teu povo, o Senhor tem nos guiado nos processos da vida, o Senhor tem nos dado princípios para praticarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua vida. Nós queremos erguer a nossa voz em gratidão ao Senhor e declarar que o Senhor vive e reina para sempre. Vivo estás o Senhor. Celebramos a tua presença, celebramos a tua vida, Senhor. Obrigado por tudo que estamos experimentando e desfrutando nesses dias. Obrigado por esse último mês de 2022. Obrigado porque o Senhor nos guiou e nos sustentou até aqui. O Senhor não falhou, as suas promessas não falharam. Ah, Deus, as suas promessas estão de pé, os seus propósitos prevalecem. Passam-se os céus e a terra, mas a tua palavra não há de passar. Governos mudam, situações econômicas mudam, guerras mudam, situação da saúde muda, mas as tuas palavras não hão de passar. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua bondade, a tua companhia. Nós queremos te engrandecer nessa hora. Santo e poderoso é o Senhor. Vamos adorar, igreja. Vamos adorar o Senhor. Te adoramos, Jesus. Digno dessa canção.